Vamos então agora criar um banco de dados onde a gente vai salvar as informações dessa aplicação. Okay? Para esse banco de dados a gente vai usar duas informações. A gente vai criar um banco de dados chamado timesheet dev para dados de desenvolvimento e um usuário chamado timesheet dev user, que é o usuário que vai fazer a manutenção desse banco de dados. Okay? Pronto. Então vamos começar pelo terminal. E eu vou utilizar o Docker como a forma de manter esses bancos de dados. Vou usar as informações que eu já tenho aqui e vou explicando passo a passo do que está sendo feito. Bom, o Docker vai ser executado, ele vai capturar a porta 5432 e vai dar de dentro do container e vai direcionar para a porta 5432 da minha máquina local. Ele vai utilizar alguns parâmetros de ambiente, como a password do banco de dados 123456, por óbvio, essa password é péssima e você vai colocar uma password melhor. Ele vai criar um container chamado local Postgres e vai utilizar a minha imagem Postgres. Okay? Então, resultado final, a gente vai ter um banco de dados, um container Docker com esse nome, com essa porta e com essa senha. Isso aqui normalmente é rápido e ele já está criado. Eu vou trazer aqui o Docker para a tela para ficar mais fácil de ver. Então esse aqui é o Docker, são outros containers que eu tenho, mas aqui você tem o Docker já rodando com o banco de dados criado e funcionando. Ok? Ok, fantástico, mas o ideal mesmo é a gente trabalhar com Docker direto de dentro do terminal, até porque é melhor. Então, você pode, se precisar, dar stop no Docker, ou se precisar, dar start. E assim você consegue controlar. E também, quando precisar entrar dentro do terminal, da tela da aplicação, né, do bash daquele container, então você vai executar o docker exec id para se referir a qual container você precisa e que comando deverá ser executado. O comando é o bash. Se você executa o bash, você vai trazer o terminal para você. E nesse momento eu já sou root nesse servidor. Ok? O que a gente vai fazer aqui? A gente já tem um banco de dados. Esse banco de dados a gente vai acessar através do PSQL -u e o usuário atual é o Postgres. E aqui a gente já consegue ver algumas coisas. Por exemplo, eu consigo listar quais são os bancos de dados atuais. Eu tenho um banco de dados chamado Postgres, outro template 0, outro template 1. Okay? Isso é plain vanilla. Isso é bastante simples, é exatamente o trivial da criação de um banco de dados novo. Mas a gente precisa criar esse nosso banco de dados, que a gente vai dar o nome de timesheet dev. Okay? Então, o comando create database, timesheet dev. Não esquece de colocar sempre um ponto e vírgula no final, porque senão ele não faz nada e você fica ali, o que se passa, é o ponto e vírgula no final que indica para o Postgres que ele tem que executar o comando. E aqui foi criado, create database. Se a gente, nesse momento, der um /L, já vai ver que, além do Postgres, tem mais um banco de dados aqui, que é o timesheet dev. Mas tem algumas coisas ainda importantes aqui. Repara que o proprietário desse banco de dados é o Postgres, e a gente não tem um usuário criado. Então, o que vocês acham de criarmos um usuário para utilizar no nosso sistema? Esse usuário que a gente vai criar, ele vai se chamar timesheet_dev_user e ele vai usar uma password 123456. Claro, péssima password. Não façam isso, que é o exemplo do não fazer. Mas para exemplos aqui, para facilitar a nossa vida, eu vou deixar como está aqui. O que ele fez? O usuário dentro do Postgres, ele chama de role. Então a gente criou um role chamado timesheet dev user. Só que esse role ainda não tem os acessos que a gente precisa que tenha para que ele possa ser executado. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar acessos, todos os privilégios para esse usuário, mas não quero dar esses privilégios
para qualquer tabela, eu só quero dar para dentro de um banco de dados. Então o que eu faço? Eu faço um grant, que é conceda todos os privilégios, mas apenas no database timesheet.dev, e esses acessos devem ser concedidos ao usuário timesheet.dev-user. E, mais uma vez, ponto e vírgula no final. Okay? O grant foi concedido. Pronto, terminado? Não. Não, porque o timesheet.dev, nosso usuário, ainda não é dono do database. Então, se ele não é dono do database, a gente vai transformar ele em dono agora, fazendo isso daqui. Ó. A gente vai alterar o database qual? Timesheet.dev, e vai alterar que propriedade? A propriedade proprietário, owner, para ser timesheet.dev-user. Okay? Pronto, database alterado. Com isso, agora, se eu der um /L, eu vou ver algumas informações já mais interessantes. O Postgres continua sendo propriedade do Postgres, mas o nosso timesheet.dev, que é o nome do banco de dados, é de propriedade do timesheet.dev-user. Okay? Tudo perfeito? Ainda não. Se eu for olhar mais detalhes sobre os roles, eu vou verificar que o role Postgres ele é um super usuário, pode fazer um monte de coisas, mas o role timesheet.dev-user não tem todas essas capacidades. Qual que é o meu problema aqui? Mais para frente, quando no Rails eu for precisar rodar alguns comandos de criação ou de drop, caso eu precise recriar o banco de dados, eu não tenho a permissão de create DB. E essa permissão eu vou dar agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o role timesheet.dev e vou dar a permissão de create DB para ele. Ok? Então, /du. E agora sim, agora o timesheet.dev tem a permissão de fazer o reset do banco de dados. Pronto. Já tenho um banco de dados. Esse usuário, vou sair daqui, vou sair de novo, essa segunda saída é a saída do container, voltei para o meu computador, saindo do container, mas o container continua ligado. Se eu trouxer aqui o terminal do Docker, você vai ver que ele está verdinho, ele está funcionando, tá bem? Então, tá lá. Só saí do terminal, mas o meu Docker segue funcionando. Pronto. Agora, nós já temos um banco de dados. Que tal testar esse banco de dados? Saber se ele está efetivamente funcionando. E para isso, eu vou utilizar um aplicativo chamado TheBeaver, que é um aplicativo que eu gosto. É um software bastante encorpado para consulta de banco de dados, para operação de banco de dados, fazer queries, alterar, quando necessário, tabelas diretamente. E eu vou me logar, já estou aqui logado, tá? Eu vou entrar aqui no timesheet.dev, estou a ver características do banco de dados, mas o mais importante está aqui, ele é um banco, eu vou no público, não tem nenhuma tabela, por óbvio, que a gente só criou o banco de dados, mas ele já tem um usuário chamado timesheet.dev que está aqui embaixo, tá bem? Então, essas informações você já está vendo, se você quiser uma aplicação visual para verificar banco de dados, você já tem aqui como enxergar o que está acontecendo no seu banco de dados. Bom, por hoje é isso, mas no próximo vídeo a gente já vai começar a construir as peças mais importantes do acesso ao banco de dados a partir do Rails.